Vamos começar aqui a nossa palestra de hoje, Gestão de Marketing, Tecnologia, Gestão, Marketing e Tecnologia para Mães Empreendedoras. Deu tchutchu aqui. Seguinte, se você for tendo alguma dúvida, vai deixar aí no chat. Depois eu vou interromper e vou tirar as dúvidas. Mas qual que é o objetivo dessa palestra? Gestão, Marketing, Tecnologia para Mães Empreendedoras. Aí a gente vai ter algumas questões que a gente vai falar durante a palestra, porque ser mãe empreendedora é um desafio para muitas mulheres. E nessa questão de ser desafiante, existem pontos que são favoráveis, logicamente, porque é uma missão, porém, existem pontos que, de repente, podem ser suavizados. Essa palestra ela é super rápida, mas ela tem o objetivo principalmente de contribuir. Então, no nosso caso, no meu caso especificamente, meu nome é Sueli Borelli, eu sou gestora empresarial e CEO aqui na Borelli Academy, e a maioria das nossas clientes são mães. No meu caso, eu não tenho filhos humanos, mas eu tenho doguinhos, né? Cuido de vidas também. E no dia a dia a gente lida com muitas empreendedoras que são mães. E essas mães têm uma carga muito maior. E muitas vezes os nossos processos, tanto de tecnologia quanto de mentoria, ajuda e muito essas mães no dia a dia. Então, por isso que eu decidi fazer, inclusive, uma palestra direcionada para esse público. Mas, vamos lá. Será que é tão simples assim ter gestão? Então, como eu disse, na dúvida, no final da palestra aqui, eu vou responder as dúvidas no chat, então você vai deixando. Depois a gente vai tirar aí a pulga atrás da orelha, né? Então, a primeira questão é responder a seguinte: é desafiante ser mãe empreendedora? Responde aí. Ok, certamente a maioria aqui está dizendo que sim. Então, sim, é desafiante ser mãe empreendedora. Por quê? Não é só a sua vida, mas existem outras vidas que precisam ser gerenciadas em contextos diferentes. Então, vamos mergulhar um pouquinho mais. Tem uma pergunta que eu fiz no formulário, sim, que quem está participando ao vivo fez lá a inscrição, que é o seguinte: na hora de se inscrever, eu sempre coloco nas as perguntas na hora de se fazer a inscrição. Pelo menos duas perguntas eu faço. Se você pudesse pontuar uma grande dor sendo mãe, esposa, caso for, e empreendedora, qual seria? E aqui algumas respostas. Por exemplo, falta de motivação. Essa é uma dor para alguém. Então, se está faltando motivação, o que é que precisa ser feito? Outra questão que foi pontuada, gestão do tempo. Uma dor para essa pessoa que colocou aqui é a questão da gestão do tempo. Também colocaram que empreender não é fácil. Então, provavelmente a dor para essa pessoa está sendo o quê? Desafiante empreender. Não ter reserva financeira para me dedicar integralmente ao novo projeto, falta de tempo para cuidar de mim, filhas, casa, trabalho e projeto. Excesso de tarefas, cansaço, falta de foco e mudança de rota o tempo inteiro para ajustar as agendas, organização e planejamento. Perceba que as dores, elas são muito semelhantes. E essas dores estão no contexto de cada pessoa. Uma coisa que é importante entender é que cada mulher tem um contexto inserido. Então, para uma que pode escrever que, ó, falta de motivação, significa que dentro do contexto dela isso está pesando. Talvez as palavras possam ser melhoradas, mas é o que ela consegue identificar. Então a pergunta é: essa motivação está faltando de onde? De dentro ou de fora? Então ali é um ponto que precisa ser visto com mais profundidade. Porém, se eu não estou motivado para algo, provavelmente eu não estou fazendo o que precisa ser feito para esse algo, o que já é desafiante por si só. Então, não fazer já deixa muita bagunça, desordem, né? Então, o que que faz? O que que eu preciso para me motivar? Então, esse é um ponto que não tem uma resposta direta, tipo, ah, se motive. Precisa ver o que está por dentro, né? Será que
A pessoa está buscando essa motivação externa? Será que ela está buscando interna? Então, o que é exatamente? Aí existe o ponto da gestão no tempo. Está faltando gestão no tempo. Por quê? E o tempo, ele aparece sempre, sempre nas questões das mães empreendedoras. Primeiro porque, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas o tempo ele é. Então a gente sente que a passagem do tempo está mais rápida, a gente sente que parece que você faz, mas não está dando conta. Então a questão do tempo, ela sempre aparece aí como uma dor. Agora, essa questão de empreender não é fácil, a pergunta é: o que é fácil? Ser mãe é fácil? Empreender é fácil? Então, uma coisa que a gente sempre vai ter é problema para resolver. A questão é: como que eu posso otimizar aquilo que eu estou fazendo? E aí que começa a ter alguns pontos que depois a gente vai falar mais adiante. Não ter reserva financeira para me dedicar integralmente ao novo projeto. Aí aqui existem algumas questões, tanto a falta da gestão do tempo, tanto a questão do financeiro, e financeiro leva à venda, e da venda entra o autocuidado, e entra projetos, então são várias questões numa única questão. Excesso de tarefa, ou seja, está tendo uma demanda muito grande, isso está consumindo muita energia, né? E faz com que a pessoa esteja perdendo o foco. E aí, você tem várias atenções, você divide. Quando você divide, você está segregando e aí nada está 100%, né? E organização e planejamento amador, porque se não está organizado, você está na desordem, está no caos. Então, esses são os pontos que, para essas pessoas que pontuaram, é o que faz para elas, neste momento da vida dela, tá desafiante. Ou seja, neste momento é onde meu calo aperta, né? Porém, existem mães empreendedoras em todas as profissões. Todas as profissões. Então, provavelmente esses pontos, eles estão presentes em diversos cenários, porque a figura mãe, a figura da empreendedora, ela é um padrão. O que muda muitas vezes são os segmentos que vai acabar acrescentando mais demanda, ou muitas vezes outros vai ter uma demanda mais tranquila, vamos colocar assim. Mas esse perfil de empreendedora, mãe, tem em todas as profissões. Então, tem mãe advogada, mãe engenheira, mãe cozinheira, mãe arquiteta, mãe cuidadora, tem todos os perfis. Então, provavelmente são dores latentes de um cenário padrão, vamos colocar dessa forma, porque o contexto que a gente vive basicamente é o mesmo. Então, você tem demanda com filhos, você tem demanda com esposos ou esposas, você tem demanda com a casa, e você tem... Então, a mulher, ela tem diversas, como se fosse vidas numa vida, né? Então, se ela fosse fragmentar, você consegue ver que a mulher, ela tem várias vidas em uma vida. E isso gera uma sobrecarga. E aqui eu vou compartilhar um vídeo, que é um vídeo do seguinte: eu não vou poder fazer isso completo, então eu vou pausar, vou passar para quem está aqui presente, porque, como apesar de ser um vídeo público, mas ele não é um vídeo que foi autorizado baixar. E este vídeo, ele fala, eu vou resumir até para não ficar aqui com delay, ele fala sobre um menininho conversando com a mãe dele, é um vídeo no TikTok, e a mãe dele, ele fala para a mãe dele, viu, tá bom já de trabalhar, chega, você está muito tempo na tela, a gente já tem dinheiro, então ele está chamando a atenção da mãe dele. Então eu vou pausar aqui, e aí quem está ao vivo vai conseguir ver, e depois eu continuo a gravação. Deixa eu ver aqui. Bom, então eu vou combinar o seguinte, eu vou mandar o link no final para quem estava ao vivo, tá bom? Acho que vai ficar mais fácil. Então, esse vídeo é um vídeo que vai contextualizar. Mas aproveitando, ele tem exatamente essa questão de uma criança, né, chamando atenção, pedindo atenção da mãe, falando: olha, mãe, trabalha aí de semana, final de semana não.
Provavelmente era um final de semana. É um vídeo de uma psicóloga que ela compartilhou aí do filho dela chamando a atenção. Desafios pessoais afetam o casal. Então, uma das coisas, né, que acaba tendo aí respingos dessa loucura que é ser mãe é que a mulher ela acaba tendo sim uma carga muito maior, e aí cada casal tem um contexto. Então tem casal que divide muito bem as tarefas, tem casal que para um lado pega mais do que o outro, e isso acaba afetando o próprio relacionamento. E aí, uma vez que o relacionamento ele é afetado, não é só aí as questões da vida, da rotina, mas também o próprio relacionamento em si. Então, cada um precisa ponderar para ver exatamente onde nesse aspecto o casal está pesando mais, né? E aí, claro, buscar algumas saídas aí para poder minimizar essa questão, porque tem sobrecarga sobre a mulher, também tem sobrecarga para o homem. A questão é que a mulher, ela acaba tendo um pouquinho mais de demanda, justamente por ser ali a cuidadora, né? Então, tem um lugar por onde começar? Deixa eu só ver aqui a mensagem, que eu acho que tinha alguém que ia entrar. Então, um ponto a ser questionado é por onde que eu começo a melhorar tudo isso? Por onde eu vou começar a melhorar tudo isso? Tem algum caminho? Tem alguma solução? Uma coisa que eu aprendi nesse tempo empreendendo, e já tem um bom tempo, aí mais de 3 anos, e vendo empreendedoras, e vivendo e vendo mães, né, empreendedoras, é que, primeiro, não é fácil. Ok. Porém, como que eu posso melhorar esse processo? Então, o que eu vou passar aqui, e aí eu já vou colocar um ponto de atenção, não é uma receita de bolo, longe de ser uma receita do que fazer ao pé da letra, mas entenda que é uma possibilidade. Então, você não tem que fazer nada. Mas uma coisa que a gente pode entender é que muitas vezes a gente não busca alternativas para minimizar o processo de lidar com algumas coisas. E isso é muito, muito mais importante. Então, quais são as possibilidades que eu tenho, o que existe de ferramenta, existe de recurso, para que eu possa lidar um pouquinho melhor com a minha jornada. Porque no final das contas a jornada ela é sua. Então, vamos lá trazer algumas luzinhas no final desse túnel. Primeiro ponto que eu sugiro, né, é você dividir aí 3 projetos. Encara esses pontos como projetos. Primeiro projeto é você. Então, você é o seu principal projeto. Então, esse é o primeiro. O segundo projeto são os seus. São os seus filhos, o seu marido, os seus parentes, os seus pais, os seus. E o terceiro projeto é a questão do trabalho, do empreendedorismo, que eu vou dar o nome de job, tá? Então, o que eu faço aqui na minha parte, com o meu projeto Vida? Eu tiro o som assim porque meu cachorro tá lá externamente latindo neste momento que eu tô gravando. Então, o primeiro projeto é o projeto Você. Você é a primeira etapa do seu negócio. Então, o que dá para ser feito? A gente vai ver. Eu coloquei aqui 2 possibilidades, que é o Mindfulness e habilidades. O segundo projeto é os seus. Então, você vai precisar dessas habilidades aqui nesse segundo projeto e também planejar algumas coisas que eu já vou mostrar. E aqui a sugestão seria também terapias de casais. O terceiro ponto já é projeto empresa, é o seu negócio, é o seu business. Aqui é onde entra a gestão empresarial, o marketing e a tecnologia, que é a temática dessa palestra. Então, se você começa o dia focando no projeto 1, depois você olha para o projeto 2 e, consequentemente, o projeto 3, as 3 esferas sempre vão ser olhadas. Porém,
Tá simplificado, mas nem sempre é simples. A gente precisa desenvolver algumas questões. Então, vamos lá. A primeira fase, que é olhando para você, é a questão do mindfulness. O que é o mindfulness? É você treinar a sua atenção plena, porque vai ter vários momentos que você vai estar com você. Eu não sou especialista nesse assunto, eu sugiro que você faça algumas pesquisas, que você mergulhe, mas basicamente é você buscar meditar e, numa forma muito mais simples, você fazer respiração profunda, para que quando você esteja em situações, você esteja 100%, como por exemplo aqui. Estar aqui é estar 100%, até o tempo que você se propõe. Coisas acontecem externas? Sim, coisas acontecem externas. E é aí onde você vai entrar num estado que você só vai estar alerta em situações realmente onde envolver crianças aí de menor idade, onde você precisa ter atenção. E essa é a hora, às vezes, de negociar com o marido ou com uma rede. Putz, eu não tenho rede nenhuma. A criança é muito pequena, então o ideal é que você esteja com ela e está tudo bem. Então, é importante introduzir quem não tem autonomia, como uma criança, às vezes de colo, né? Só que o mindfulness ele pode ser praticado em qualquer lugar. Então, é um assunto que você pode se aprofundar para que você treine um pouquinho por dia para você aprender a estar presente. Se você está amamentando, olhe para os olhos da sua criança. Se você está jantando, jante. Se você está assistindo, assiste. Se você está trabalhando, trabalhe. Então, é você aprender a estar presente nos momentos que você vai criar. Esse assunto ajuda você a diminuir os pensamentos acelerados e sabotadores, aumenta a baixa estima, né? Aumenta no sentido de combate, né, a baixa estima, pode ajudar em você se motivar, porque quando você volta a respirar, você se conecta com o divino. E às vezes a gente se sente perdida, porque a gente não para nem mais para respirar. Então a gente acorda com pressão e dorme pressionado, né? Então busque a sua respiração, busque o que está dentro de você, atenção plena. Suelen, como que eu posso praticar isso? Tipo, hoje, para eu já sair daqui praticando. Então, repita aqui comigo. Você vai fazer uma respiração profunda, contar 1, 2, 3 e soltar. Bora lá. 1, 2, 3, solta. Devagarzinho. Profundo. Segura. 1, 2, 3, solta. Mais uma vez. Solta. O fato de você fazer isso 3 vezes, você já vai sentir uma diferença. E você faz isso todos os dias, ao acordar, ao dormir, antes de trabalhar, até que isso faça parte da sua rotina. É de glória em glória, não é às vezes de uma hora para outra. Então tem que ter calma mesmo, tá? Então isso aqui é com você. Ninguém pode fazer por você. Isso aqui tá no seu poder. O segundo ponto, em nível pessoal, é a gestão no tempo, que na verdade nem existe gestão no tempo, existe gestão com demandas e planejamento. Então, se você se propõe a fazer algo, planeje para isso. E aqui está uma lacuna gigantesca, com, pelo menos das minhas clientes, 95% tem essa lacuna. A questão da gestão é uma habilidade, a habilidade de conduzir. Só que a gestão ela tem diversas aplicações. Existe gestão financeira, gestão no tempo, gestão empresarial. Ela é uma palavra polissêmica, ela pode ser aplicável a diversos contextos. O que você pode pensar de uma forma bem direta? Se você não tiver essa maestria com a demanda que você tem, você não consegue se planejar. E é onde muitas vezes falta um mindset disso, porque a habilidade ela sempre vai acompanhar uma configuração mental. E essa configuração mental
precisa que você tenha ferramentas para executar. Por isso que existe métodos. Cada método tende a te levar a uma situação. Método acaba sendo uma forma que cada profissional conduz. Então, eu tenho um método e existem profissionais que têm outro método. Mas essa questão de reclamar do tempo é como se você estivesse terceirizando algo que, na verdade, é o seu papel. Então não existe, não tem falta de tempo, porque você não gerencia aquilo que é. Você só pode gerenciar suas escolhas. Então, o tempo somos nós que passamos. Neste ponto aqui, se você anda falando que falta tempo, está na correria, está sem tempo, na verdade, e na lata, você está dizendo que você não tem a gestão para lidar com a sua demanda. É simples assim. Como que eu resolvo isso? Desenvolvendo habilidade. E aí, no final aqui da palestra, eu vou falar sobre isso. Em nível pessoal, então, são esses dois pontos. Praticar mindfulness e desenvolver a habilidade de gestão no tempo. Se você faz isso, você tem ferramentas, inclusive, para começar a olhar para os seus. E quem são os seus? Aí entra a família, independente da quantidade de filhos, independente de número de cônjuges. E aí você começa a planejar momentos em família. Este planejamento requer que você crie momentos, crie memórias. Então, a maior parte das clientes que passaram pelo meu processo de gestão do tempo, que eu vou falar daqui a pouco o nome do nosso método, elas não criavam momentos. Então, se você deixa a vida acontecendo, você não cria situações para se tornar memoráveis. E normalmente essas memórias não são construídas de segunda a sexta. São situações que podem acontecer também, você não consegue planejar tudo 100%, mas o planejamento, ele é um alinhamento de intenção. Então, se você tem uma intenção de criar determinadas situações, você planeja. As pessoas, algumas, né, que falam que tipo, eu não gosto de planejar porque engessa, na verdade, isso é uma fala de sabotagem. Porque planejamento não é engessamento, ele é um alinhamento. Se você se alinha para uma intenção de conduzir, você vai executar. Só que você precisa também aí de um mindset para isso. Então, como que você pode melhorar os seus momentos? Primeiro, desenvolvendo o mindfulness, atenção plena em tudo que você vai fazer, senão até em momentos que você criou, você não vai estar 100%. E é onde aquela criança, ou aquele marido, ou você, né, se cobra. Uma vez eu ouvi de uma cliente falando assim, eu tenho medo de não ser lembrada, alguma coisa assim pelos filhos. Eu falei assim, mas o que você está fazendo para ser lembrada? Porque é como se a gente estivesse no operacional. Pensa que a mãe, ela acaba sendo até uma colaboradora ali da casa. Ela está num processo operacional, faz aqui, faz ali, tal, 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 tal. Quando você faz algo diferente, isso é reconhecido pela família, porque a pessoa está ali. Então, se ela não está ali, de repente ficou ali um buraco. Só que precisa ir além, senão fica muito no operacional, mas não cria aquela situação de ser visto, de ser lembrado. Então, é importante ter isso em mente, que para você estar aqui, você precisa passar por aqueles dois passos. Sugestão. E aí eu vou dar uma dica de filme, se você quiser tangibilizar isso, que é o filme Cegonhas, a história que não te contaram. Assim como o videozinho do menino, eu vou fazer o mesmo com esse vídeo aqui com quem você quer jantar. Eu vou compartilhar para quem está presente na palestra no final, depois que eu finalizar aqui, justamente porque neste vídeo aqui você consegue ver a história que não te contaram. Então, esse filme Cegonhas, a história que não te contaram, ele conta a história, é muito engraçado porque é uma animação, né? Mas ele contextualiza aí uma situação
onde o filme ele conta uma história de uma família e mostra os pais trabalhando. Terceiro ponto aqui, em nível de projeto, os meus, que é terapia de casal. E esse ponto aqui é um ponto que para muita gente acaba sendo um atrito, né? Por quê? Aí cada um se avalia como pode, né? Para algumas pessoas, às vezes quem tem uma bagagem, sempre tem alguém que tem uma bagagem a mais do que o outro, e parece que você está sempre puxando. Então, quando você tem aquela pessoa que está sempre puxando, para o outro está mais leve. Agora, se é da mulher, ou se é do homem, ou se é do homem, da mulher, não importa. Mas a sugestão é que você busque por uma terapia de casal. E teve uma situação recente que uma cliente falou para mim o seguinte: só um minutinho aqui, peraí. Eu tirei o áudio, senão fica muito ruído aqui. Então, o que que acontece? Uma situação que uma cliente passou para mim. Ela passou recentemente pelo nosso método Terreno do Tempo. E aí, ela foi participar. Ela estava conversando com uma pessoa conhecida, e essa conhecida falou que praticamente, ela abriu o coração para ela, falou assim, eu vou largar do meu marido, que não sei o que lá. E ela conversando com ela, ela sentiu que falou assim, olha, de tudo que você está me falando, me parece que você está com problema de gestão no tempo. Não é questão de largar, a questão às vezes de, peraí, eu preciso desenvolver uma habilidade, vou buscar fazer terapia com meu marido. E aí depois ela falou que, acho que 2 dias depois a pessoa avisou que ela ia começar um processo de terapia em casal. Então, isso que é um ponto interessante, que às vezes a gente deixa de fazer o que precisa ser feito. Então, o que acontece? E na terapia de casal ajuda o casal a resolver as questões com um profissional correspondente. Então, o profissional que está junto, ele vai ajudar a conduzir a situação. Então, às vezes a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda, ou em nível individual, ou em nível de casal, tá? Então, isso, eu tenho dificuldade, porque aí, gente, cada situação é uma situação, mas isso pode ajudar muito algumas pessoas, né? E aí a gente entra no terceiro ponto, que é lá a questão do projeto, que é a gestão empresarial. E a gestão empresarial eu coloquei igual gestação, porque a gestão empresarial ela é equivalente à gestação. Se tem uma pessoa que entende de gestão, é a mulher. A mulher é gestora. A mulher é gerenciadora naturalmente, tanto do processo de gestação quanto no processo do dia a dia. Então, em casa, no trabalho, com as crianças, com os filhos, a mulher está sempre gerenciando. Acontece quando você leva isso para o trabalho, para um projeto, para uma empresa, existem muito mais coisas que não é que você deveria, mas faz parte de um contexto entender. Então, se você começa lá o pré-natal, por exemplo, e aí o médico ele vai te orientar de exames que precisam ser feitos, de às vezes, né, para poder gerenciar aquele processo que está acontecendo ali. E aí, se tem uma baixa em alguma vitamina, alguma situação, não vai ter que ser corrigido, porque aquele contexto ali, muitas pessoas já passaram, muitas mulheres já passaram. O seu, apesar de ser semelhante, mas às vezes ele pode ter algo peculiar. Então, cada gestação tem um padrão, porém é preciso observar se a sua gestação vai seguir um padrão. Quando você passa a ter uma empresa, existe um padrão para ter uma empresa. A questão é, você tem conhecimento sobre isso?
E é aí onde muita gente acaba se atropelando. Por quê? Não basta hoje ter uma atividade, vender alguma coisa. Você precisa entender daquilo que você está fazendo. Senão você vai ficar frustrado, frustrada, porque você não tem conhecimento sobre o mínimo. Então, a gestão empresarial, ela é intrínseca a todos os negócios. Ela faz parte de todos os negócios. O que acaba acontecendo é que pequenos negócios não têm conhecimento sobre esse todo. E é por isso que a gente existe, que a gente já vai falar aqui na sequência. Então, eu quero que você pense agora o seguinte: entendeu então que gestão empresarial é essencial? É essencial, que a mulher já está envolvida com gestão há muito tempo. Só que quando a gente olha para o mercado, a gente tem a seguinte questão: marketing x marketing. Marketing em inglês significa mercado. Marketing, movimentos no mercado. O marketing é como se fosse um campo, onde existem diversas informações nesse campo. E você, que é a empreendedora, você é a gestora. O filhinho aqui, ele representa a empresa, tá? E essa bolinha aqui, ela representa a sua solução. Então, quando a gente é uma empresa pequena, por mais que a gente queira e naturalmente seja gestora, né, na vida, em casa, o seu filho, principalmente quando você está num time pequeno de negócio, que um projeto empresarial, para você ter uma ideia, são 7 anos. Cada ano tem um ápice. Então, antes do pelo menos 4 anos ali, é o período onde você mais tem que aprender sobre o negócio. Por quê? Para ele crescer com qualidade. Então, imagine que neste momento, nessa foto, você é aquela empreendedora ali e você quer ir para o campo. Não, vamos jogar. Se a criança é pequena, ela vai conseguir ter uma velocidade que uma criança maior teria? Ela consegue dar um resultado que uma criança maior daria? E é isso que a gente faz às vezes no dia a dia. A gente não tem noção do campo, o nosso negócio ainda é pequeno, ainda é uma criança, e você quer pegar a bola do jogo e falar, vamos jogar esse negócio aqui. Então, existe uma certa coerência que para jogar esse jogo, e esse jogo chama-se marketing, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender nessa fase inicial do negócio, que é os pelo menos 4 primeiros anos, é sobre o campo que você vai jogar e sobre o negócio que você está criando. E aí você precisa de aprendizado. Nossa, mas onde que eu aprendo isso? Eu vou sair fazer uma faculdade? Não. Primeiro você tem que entender da bola do jogo, que é a sua especialidade, aquilo que você faz, aquilo que você vende. A bola do jogo é sua. Só que hoje é possível entender de negócio de diversas formas, né? E nesse segundo slide, imagine que a criança vai crescendo. Então, olha só que interessante. Quando é pequeno, quando o negócio é pequeno, você precisa se dedicar mais como cuidar de uma criança. Só que vai chegar um momento, o campo ele é o mesmo, o movimento é o mesmo, essa criança deu uma maturada, essa empresa vai crescer um pouco mais. Em 7 anos, essa empresa vai ter uma estrutura melhor para jogar um junior, muitas vezes um infantil, né? Então, a bola do jogo tá ali, mas o negócio ele fica muito mais maturado, mas ainda assim, ele tem uma limitação. Então, se você aprende a conduzir melhor o seu negócio enquanto ele é pequeno, é só o tempo que vai corrigindo isso. E o tempo, ele é um fator crucial para a transformação, tanto do dono do negócio quanto do próprio negócio em si. Então, a sua solução, ela passa a ter mais aceitação no mercado conforme a sua empresa, inclusive, vai ganhando maturação. Porque o negócio vai se transformando, o empreendedor vai se transformando e as soluções vão se transformando. A diferença é que o campo vai ficando mais familiar, já não assusta tanto. E pensa num campo como se fosse o lugar onde tem diversas informações que você precisa entender o que tem dentro dele. E esse precisa, precisa mesmo, tá? E conforme o tempo vai passando, o negócio madura,
O campo, ele não fica mais minado, né? Já é um lugar familiar, um lugar onde você joga, um lugar que você entra em movimento. E aí chega o momento que a empresa, ela amadureceu, ela já tem domínio, inclusive, sobre a sua ação. E aí, consequentemente, o jogo acontece, pontos acontece, mas o campeonato, ele sempre vai precisar acontecer. Então, o que que é o campeonato nessa analogia? Cacauzinho. Gente, quando eu desligo assim é porque eu tenho que chamar a minha cachorrinha, senão vocês vão ouvir eu gritando com ela. Essa é a hora de ficar latindo. Então, pensa exatamente dessa forma. Quando o negócio é pequeno, você precisa dar atenção, depois ele vai ganhando uma autonomia até que ele fica maturado. Só que, olha o futebol. O ano é como se fosse um campeonato. E cada mês tem um jogo. Só que no dia a dia, os jogadores, eles mais treinam do que apenas jogam. O dia do jogo é o dia D, é o dia que eles colocam em prática o treino, todo o aquecimento, né? Que é correspondente ao marketing. O marketing, ele é movimento no mercado. E esse movimento, ele vai melhorando com o tempo, conforme você vai treinando. Então, os gols que se quer fazer, que seria o dinheiro, a venda, né, que você quer fazer para ter esse retorno financeiro, depende dos movimentos. Então, se você olhar um campeonato realmente de futebol aí, né, aí os homens podem ajudar bem melhor nisso. O pessoal joga muito mais do que às vezes faz ponto, mas eles precisam fazer o que precisa ser feito. Então ele tem que treinar, ele vai passar por dor, ele vai romper muitas vezes lá o ligamento, alguma coisa. Então, gente, o futebol, se tem uma coisa boa que a gente pode usar, pelo menos assim, futebol para quem gosta é bom. Mas eu digo para quem não gosta, para quem não curte, mas ainda assim para não perder um elemento da cultura, o futebol ele é essencial para analogia aí para jogo, para negócio mesmo, nessa ida ao campo. E fala de performance, né? Porque se você não desenvolver seu mindfulness, se você não desenvolver a sua habilidade, lembra que eu falei da gestão do tempo e habilidade? Um jogador ele precisa ter habilidade, e ele precisa treinar isso. Ele precisa fazer reconhecimento de campo. E quando ele joga, ele tem que respeitar as regras do jogo, né? E aí, logicamente, com o tempo, você também precisa entender que a tecnologia ela já foi, né? Nem já é. Não é algo do futuro, já é algo do passado. A gente já está em fase das inteligências artificiais, quando muita gente ainda não entendeu nem Excel, nem o Windows, nem o pacote Office básico. Tecnologia cria design. Design sempre otimiza as coisas. E a tecnologia, ela ajuda você a ter uma forma de pensamento tecnológico. Isso é muito importante analisar. Quando você aprende gestão empresarial usando tecnologia, por exemplo, você está tendo uma forma de pensamento diferente. Então, a tecnologia ela sempre vai otimizar e potencializar aquilo que você é. Se você tem bagunça, potencializa a bagunça. Se você tem caos, potencializa o caos. Se você tem falta de motivação, potencializa a falta de motivação. Mas se você tiver ordem, ela te leva ao progresso. E é no tempo. Então, usando aí, né, a analogia ainda da família, da criança, dos filhos, né? As crianças de hoje, elas já nasceram introduzidas nesse cenário. Então, elas já têm uma forma de pensamento, as crianças têm acesso, né? Elas já têm uma forma de pensamento tecnológico. Então, é um pensamento rápido, é um pensamento muitas vezes analítico, elas são mais inteligentes, são observadoras, né? A questão é que vai ficando em segundo plano a inteligência emocional para muitas delas, mesmo com QI às vezes alto. Por isso que, no contexto educacional, vamos colocar assim,
A questão de trabalhar o autoconhecimento, a inteligência emocional é essencial. Então, assim, no mínimo, praticar mindfulness para ser exemplo para essas crianças também praticarem. Que criança vê, criança faz. Então, como que elas podem ser melhor? Vendo os pais sendo melhores. Então, se você está conduzindo uma empresa com um nível de estresse alto, é isso que elas estão observando. Então, se, eu não quero, então faz o que precisa ser feito. Tem que colocar a cabeça em ordem e entender que existe uma lógica para as coisas. A própria natureza não faz as coisas de trás para frente, de baixo para cima. Ela tem uma ordem, ela tem uma sistemática. Por que não seria igual, né, na nossa vida e nos negócios? Só que você precisa ter acesso a pessoas que te orientem, né? Essa é a nossa função, por isso que a gente está fazendo a palestra. Então, quando a gente faz uma palestra, é a nossa missão levar como a gente conduz essas coisas no mundo. Se você vai escolher a gente como fornecedora, não é outros 500, mas eu preciso fazer a minha parte, que é esclarecer. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, qual que é a função da Borelli Academy? Gestão empresarial, o marketing 5.0 é movimento no mercado usando tecnologia, tá? E a governança, ela tem a ver com você, já a pegada dos pilares ESG, de você pegar para si, você ser o dono daquilo. Então, a governança, você tem que ter clareza de quem é você, clareza dos seus dados empresariais, né? E os nossos pilares são educação, gestão e tecnologia. Então, sempre a gente está educando, sempre a gente está guiando, né? Na verdade, orquestrando, e sempre a gente tem tecnologia. Pode ser, às vezes, uma ferramenta física ou uma ferramenta digital. Tecnologia em ferramenta física, sim, porque tecnologia é uma forma de comunicação. Então, quando a gente adota método, eu tenho várias ferramentas tecnológicas sem ser no computador, sem ser digital. Porque existe uma linguagem, a tecnologia é uma linguagem, né? Isso faz a gente ter aí um mindset configurado. Mas, claro, tendo em forma de software, agiliza bastante. Então, eu quero destacar dois trabalhos que, dentro desse contexto da palestra, pode te ajudar e muito, tá? E aí, a gente é fornecedor, então a gente presta serviço nisso. Primeiro é a questão da gestão do tempo. Eu tenho uma mentoria que chama o Terreno do Tempo. É uma única sessão de 3 horas. Você faz a sessão, depois tem um follow-up de 7 dias via WhatsApp, e depois de 14 dias a gente tem uma sessão ali só para validar, porque é um método, não é que ele é rápido, ele é certeiro, ele foi lapidado no tempo. Então, eu tenho aqui um trechinho de uma cliente que fez, e ela respondeu a nosso pós-venda, e ela colocou assim, ó, ter direção é tudo, me sentia perdida. Se o mundo encontrasse esse caminho, acredito que o nosso país seria melhor. E eu reforço as palavras dela. O NPS dela, no caso, ela deu uma avaliação 10. NPS é o Net Promoter Score. Significa que, assim, ó, é o ápice. Eu indicaria, sem medo, essa mentoria, tá? Então, por que eu estou colocando dessa forma? Porque muitas vezes você não conhece a gente. Você está vendo essa palestra em algum lugar, quem está aqui está vendo a primeira vez. Só que não é porque você está vendo a primeira vez e não conhece que você pode desconfiar, vamos colocar assim. É natural desconfiar daquilo que a gente desconhece. Mas uma coisa que eu aprendi é: tem muitas opções no mercado, certo? Certo. Nem sempre você me viu várias vezes, está me vendo a primeira vez. Faça a sua lição de casa. Então, pesquise pelo nome da empresa, entre no site, vá em busca da informação, porque daí você tira do colo a dúvida. Porque às vezes a gente vê a pessoa pela primeira vez, não sabe quem é a pessoa, fica com a pulga atrás da orelha, mas não faz a lição de casa. A gente é um omnichannel para vocês terem uma ideia. Vocês conseguem ver nosso canal no YouTube, tem Twitter, tem todos os canais. E, inclusive, no nosso site, você consegue ver os depoimentos em vídeo, né? Então, o Terreno do Tempo, ele é uma proposta para resolver essa questão da gestão com demanda. Eu vou resolver todos os meus problemas da vida? Gente, não é bem assim. Mas você vai ter ferramenta e um mindset para poder conduzir melhor essa questão de demanda.
Para algumas pessoas é mais desafiante do que outras, com certeza. Mas você tem que pelo menos tentar. Uma coisa que eu entendo com método é, às vezes a gente tem que mudar a forma de uma coisa, porque às vezes a forma que eu aprendo de um lado é um jeito, a forma que o outro faz é diferente. Às vezes é o mesmo assunto, mas com formas diferentes, tá? Então, na questão da gestão do tempo, a gente pode, vou dizer assim, para garantir, sanar. Mas vai precisar da sua parte também, né? Aqui alguns dados, porque agora o outro ponto que a gente pode ajudar vocês, como fornecedor, é que é o seguinte, é a parte empresarial. 67% dos motivos de mortalidade empresarial estão nas mãos dos empreendedores. Falta comportamento empreendedor, falta planejamento prévio, falta gestão empresarial e problemas pessoais. Esses são os 4 principais causadores de mortalidade. E tudo isso está na mão do empreendedor. O comportamento empreendedor, ele é um resultado da falta de um mindset. Primeiro se configura um mindset empreendedor para depois você ter um comportamento. A gente aqui tem um programa de desenvolvimento do mindset empreendedor, para você ter uma ideia. Mas se você já tem uma mentalidade que quer melhorar o comportamento, aqui o ideal seria fazer o Empretec do Sebrae, por exemplo. Agora, planejamento prévio. O planejamento é habilidade, que começa lá na gestão do tempo. Tu vê como uma coisa pode impactar muito na outra? Gestão empresarial nem se fala, a gente está falando de um corpo. E problemas pessoais que entram naquelas questões que são sua, de autoconhecimento, inteligência emocional. E aqui eu trouxe um dado, porque no nosso sistema de gestão, para você ter uma ideia, agora é a hora que vai passar um vendedor aqui na rua, então vocês vão ouvir um som. 70% do mercado brasileiro não possui um cadastro de clientes. Então, analisa comigo. Eu quero vender, certo? Quero vender. Aí você faz um cliente, mas você não tem gestão nem do cadastro dele. E aí, como que eu sei que a minha venda está sendo boa? Porque às vezes a gente quer mais e mais clientes quando a gente pode tentar vender para os clientes que a gente já fez. Aí 85% não faz pós-venda. E desses aqui, nunca usaram, gente, tecnologia para monitorar seus clientes, que é o que eu vou falar agora. É um número muito grande, por isso que a gente está nesse mercado, porque olha o gap. E 97% não conhece o que é NPS, que é aquela sigla que eu coloquei aqui, ó, NPS, que é Net Promote Score. Quando você faz uma pós-venda, aí existe uma pergunta lá, por exemplo, de 0 a 10, se você indicaria aquela solução, e quando a pessoa pontua 10, então existe 3 níveis ali de avaliação, e hoje você consegue fazer isso no nosso sistema que eu vou falar agora. Então, além da gestão do tempo, que é mentoria não é curso, tá, gente? Curso é um percurso pontual. Curso normalmente é uma aperfeiçoação. Aqui a gente está falando de uma mentoria para correção de uma habilidade. É conhecimento, mas a forma é diferente. Agora aqui a gente está falando de tecnologia. A gente tem uma tecnologia que chama Market Hunt, e o Market Hunt, ele resolve literalmente o campo onde você vai circular no seu negócio. É um negócio mapeado. Um negócio, não, é um mercado mapeado. Então, é um software de gestão empresarial com foco no mercado para você aprender a ter mais governança. Então, você passa a ter mais organização para você progredir no seu negócio na sua velocidade. Por que na sua velocidade? Porque direção, ela vai estar organizada. Então, se você quiser, é só entrar em contato comigo, que eu vou passar aqui meu telefone para você conhecer o sistema. Eu vou te apresentar para você ver as funcionalidades e entender pelo menos o que a gente está propondo. Como a gente está propondo, não tem no mercado, tá? Então, o que existe aqui é para você literalmente ter um veículo para conduzir melhor o seu negócio, e ponto. Quando você coloca as informações da sua empresa neste ambiente, ele vai te dar os dados e vai falar: olha, você está acertando aqui, você tem que melhorar aqui. Então, fica claro para onde ir, tá? E aí, algumas perguntas que eu fiz pertinente à temática. E aí, eu vou responder agora. É essencial investir em rede social? Qual é melhor? Primeiro, sim,
é essencial, porque rede social é como se fosse vitrine. A questão é o momento, nem é o que é melhor. Porque o ideal para uma empresa é ser omnichannel. O que é omnichannel? Está presente em todas as redes sociais. Porém, quando você é pequeno, lembra aquele bebê lá que eu mostrei? Você tem que saber que pelo menos uma você tem que estar 100%. Então, que seja pelo menos o Instagram. Agora, dependendo do segmento, pelo menos o Instagram e o LinkedIn. Mas daí a gente também tem o YouTube, ou seja, começa por um, só que entenda que mais importante do que ter todos é saber o time de ter. Por isso ter aqui um sistema de gestão. Inclusive o Marketing Hunt, ele dá o momento de você ir para a rede social, um afinco, né? Por onde começar a organizar a gestão de um negócio? Por você. Porque se você não estiver bem com você, você não vai conseguir gerenciar um negócio. Mas falando de um negócio mesmo, o mínimo do mínimo do mínimo, para quem não tem um mindset empreendedor, você tem que ter as regras contábeis certinho, então é importante ter um contador na manga para ver se você está respeitando a legislação, e gestão financeira, que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Agora, existe um corpo empresarial, que é importante conhecer, para aí você ver quais são os pontos. Nem tudo no negócio é linear. Então, não dá para falar simplesmente, ó, começa aqui, depois vai ali. No caso, no Marketing Hunt, a gente tem mapeado. Mas mesmo se você, por exemplo, dá um print da ordem, na hora de preencher, sua cabeça vai bugar, porque você não tem o mindset daquilo. Mas, enfim, por onde começar? Contabilidade financeira. Gostaria de aprender mais sobre os três. Então, gestão empresarial, ela precisa ser vivida. Então, com a gente você consegue viver isso. O marketing, principalmente o 5.0, é uma gestão focada em marketing, então você já mata duas situações. E tecnologia você já teria na mão. Então, quer aprender sobre isso? Se torna nossa cliente, por exemplo. Qual estratégia para conseguir empreender? Sendo mãe e não ficar exausto no processo. Primeiro, não tem como não ficar exausto. Uma coisa que é importante é, se você praticar o mindfulness, se você desenvolver a gestão da habilidade no tempo, você vai ver que a sua carga já vai diminuir. Então, essa exaustão, muitas vezes, é falta de gestão do tempo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter um processo organizado. Então, ideal seria ter um sistema de gestão, como no caso do nosso, porque você já tem tudo organizado, você não vai precisar ficar gastando pensamento para pensar e vai focar mais no que precisa ser feito. Então, você vai ter mais tempo para ser mãe e também mais tempo e direção para conduzir melhor o negócio. Então, fora isso, vai ter demandas, e aí são escolhas, e essas escolhas vai depender aí de ajustes com o pai da criança, por exemplo. Então, uma coisa que acontece muito, tirando a questão da gestão, é a parte da saúde. Às vezes tem algumas pessoas que precisam corrigir vitaminas, então também seria interessante ir no médico. Eu já tive uma cliente, antes dela fazer a gestão do tempo, que ela estava fazendo uma terapia, e ela falou que ela estava se sentindo louca, porque ela estava tendo tanta demanda que ela estava achando que ela estava ficando louca. Ela começou a fazer terapia, mas isso na linguagem dela. E aí eu falei para ela, olha, pelos indicadores que você está me falando, aí são sintomas de falta de gestão, é a habilidade. Ela fez o processo, depois ela trouxe o marido dela para fazer também. Sanou. Porque o problema dela era a falta de habilidade com a demanda. Então faltava ferramenta, faltava um mindset sobre aquele assunto. E às vezes isso aqui pode estar acontecendo. Então, primeiro, o que eu sempre falo, resolve a questão da gestão. Se ainda continua, pode estar em questão de saúde ou até de mentalidade, aí precisaria de terapia. Então, muitas coisas que às vezes a gente acha que está ficando doida é porque a gente não tem destreza para lidar com isso. E, gente, tem que aprender, é simples assim. Até faturar, lucrar todo mês, que é o que eu acabei dizendo. Precisa do tempo, né? Igual o jogo. Você não vai, nem sempre todo mês você vai, às vezes, marcar gol, mas você precisa saber onde é que o seu calo está apertando, senão você fica com um ponto cego no negócio. Então não adianta só ter a bola do jogo e querer ganhar um campeonato, né? Oportunidades de empreender com marketing sem ser mídia social. Gente, marketing é um mundo. E isso aqui, essa questão aqui está mostrando o quanto a pessoa não entende
é um segmento, tá? Marketing é como se fosse uma especialidade. Não é qualquer pessoa que vai poder fazer marketing. Você precisa primeiro entender o que é. Então, assim, quer aprender sobre marketing? Vai fazer uma faculdade de um curso técnico de marketing para ter uma visão mais ampliada. Ou uma faculdade de publicidade e propaganda, porque é uma área técnica. Mídia social é um pontinho desse oceano aí. É uma areinha da praia. E mídia social é um quebra-galho de muita gente que às vezes não dá para otimizar demais, mas precisa de conhecimento prévio. Então, assim, o marketing, ele é uma ciência. Quer aprender? Vai fazer ou um curso técnico ou uma faculdade, porque não dá para... Você pode, no seu negócio, entender o que é marketing. No meu caso, por exemplo, eu entendo o que é marketing. Em relação a redes sociais, no caso, a nossa empresa resolve, mas na hora de entrar em estratégia de mercado, na hora de definir algumas coisas que realmente faz parte do business, vou precisar do especialista para isso. É uma área de especialista, tá? Então, a oportunidade de empreender com marketing, de repente, vai fazer um curso superior de marketing para entender o que é marketing, tá? Porque mídia social é uma pecinha desse quebra-cabeça aí. Como aplicar o ESG em uma empresa, em uma pequena empresa MEI? Primeiro, o ESG ele é um pilar. O G é uma governança, então para você ter governança tem que ter dados claros, então você precisa ter gestão das informações da sua empresa, pode fazer em Excel, ou no caso nosso, usar o Market Hunt, porque o Market Hunt ele elimina 95% aí de planilhas. Então, o primeiro pré-requisito da governança é você ter clareza do que é uma empresa e dos seus indicadores. Como MEI é possível fazer isso, né? Só que no nível MEI. O social é não é aplicável até você ter colaborador, ou no máximo um projeto social, por exemplo, onde a sua empresa pode conduzir. E meio ambiente, adotar um projeto de meio ambiente para você começar a ter essa consciência. O ESG, ele é um pilar, ele praticamente é um tripé aí de uma nova forma de se fazer gestão. Eu tenho uma entrevista que eu fiz junto com o Sebrae, com o especialista de ESG do Sebrae, para o SBT News. Eu vou compartilhar com quem colocou essa informação. Ou melhor, vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu vou hospedar essa palestra aqui no nosso canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui também, tá? Se você quiser assistir. Então, respondendo, gente, basicamente as perguntas, logicamente, quando você faz pergunta, é porque você quer saber sobre aquilo, independente não tem pergunta errada, pergunta boba, é a dúvida que você tem. E às vezes a gente tem que fazer as perguntas mesmo, tipo, mas daí, na própria pergunta, a gente consegue ter uma ideia da própria resposta. Então, assim, ó, é essencial investir em rede social? Por que será que você tem essa dúvida? Se questione, peraí, por que é essencial investir em rede social? Se eu não investisse em rede social, hum, sendo que muita gente está em redes sociais, já não seria legal. Por onde começou a organizar a gestão de um negócio? A pergunta é: o que compõe o negócio? Porque se eu não sei o que compõe, eu não sei por onde começar. E aí eu sempre vou depender de informação externa, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Então, isso aqui é gravíssimo, tá? Mas dá para resolver com, com a gente, no caso, né? Aprender sobre as três coisas, melhor ainda. Dá para pesquisar no Google, buscar avulso. Agora, aprender e viver, existe um conhecimento empírico aqui, que é muito importante, mais do que teoria. Então, eu sugiro, Cacau, sai daí. Você aprender praticando. Estratégia, né? Então são partes. Primeiro, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, quando você está sendo mãe, você está sendo mãe, ponto. Eu estou exausta. Então, precisa resolver essa parte de exaustão. Será que está tendo muita carga energética? Será que é a questão de vitaminas e tal? Então, são dois projetos aqui, três, né? Porque ainda tem a questão da empresa. E oportunidade de empreender,
para eu saber a oportunidade de empreender, eu preciso entender o macro para definir, olha, eu vou pegar ADS, eu vou pegar mídia social, eu vou pegar planejamento estratégico de marketing, eu vou pegar inbound marketing. Então, eu preciso entender melhor desse mundo para você enxergar a oportunidade. E o ESG, as grandes empresas estão, esse termo está mais em alta nas grandes empresas, a gente pratica isso já com quem é pequeno, e o MEI, a questão do MEI, ele entender primeiro o que significa cada pilar desse, e praticar o mínimo de cada um estando no MEI, né? Então, o segredo para um MEI lidar e ter ESG é ele começar pela governança. Porque depois da governança, quando você tem governança, você vai aumentar a sua economia. Aumentando a economia, você vai olhar mais para o social, e do social para o meio ambiente. Então, tudo começa na governança. E essa governança, ela não é um curso, ela não é um assunto, ela é literalmente tenha clareza da empresa que você tem. Você precisa ter dados do seu ecossistema, tá bom? Então, resumindo, o que a gente pode ofertar de serviço aí para vocês: mentoria, gestão do tempo, essa mentoria individual ou em grupo empresarial. Em nível de tecnologia, a gente tem o Market Hunt, que é o nosso software de gestão empresarial. E para empresas de maior porte, como EPP e médias empresas, a gente tem um trabalho de mentoria com a tecnologia, tá? Que a gestão empresarial, ela é diferenciada aí para essas empresas. Então, aqui o pequeno, ele adquire e conduz, as maiores a gente precisa também atuar com mentoria. E também estou aberta a fazer palestras, né, principalmente no online, sobre mindset empreendedor para grupos de network e grupos de empreendedores que vocês conhecerem. Então, essa aqui é uma temática, mindset empreendedor. A segunda temática, gestão, marketing e tecnologia. Aí o segmento, no caso que eu fiz para mulheres, para mães empreendedoras, mas a gente pode falar para advogados, a gente pode ir fracionando conforme o segmento, tá? E depois o marketing 5.0, que é falar da ida do mercado usando tecnologia, tá? Bom, aqui está o meu número, aqui está o QR Code, caso você queira entrar em contato comigo diretamente. Mas aqui em algum lugar desse vídeo, se eu não me engano, ele vai estar hospedado no YouTube, tá ali a informação de como entrar em contato. Espero que você tenha gostado. Eu vou finalizar aqui a gravação para poder conversar com quem está presente, justamente para a gente tocar uma ideia agora. Então, gratidão e até a próxima. Deixa eu só ver aqui.